Enquanto o vídeo não começa, que tal ir curtindo e compartilhando com seus amigos? Se não for inscrito, se inscreva e ative o sininho. A IPF agradece. E o texto é João 1:3, que é o para você memorizar aí. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Deus amado, queremos meditar na Tua palavra. Nos dê, Senhor, a iluminação do Teu Espírito Santo, para que possamos compreender e aplicar na nossa vida. Meus irmãos, boletim dessa quinzena. Estamos no mês da reforma, celebrando 505 anos. Domingo que vem, dia de eleição, mas a ênfase será a reforma no culto matutino, no culto vespertino. E aí, não sei como é que está ainda a escola dominical, talvez a classe única que o pastor João Paulo iniciou com o assunto da reforma, aplicando para os dias de hoje. E você tem aí na pastoral a reforma e o efeito libertador do ensino, e o texto é do presbítero Solano Portela, e ele cita aí Abraham Kuyper, o estadista e teólogo holandês do século XIX. Eu não vou ler aqui, você lê aí na pastoral, mas ele chama a atenção para o ensino, inclusive, dos filhos, das crianças. Já naquele tempo, chamando a atenção, se tem sido coisa incutida nos nossos filhos que são contra Deus, ele chama de anti-Deus, então nós temos que ter a expressão, a reação correta com a palavra. E a nossa sociedade tem sido bombardeada por isto. A reforma trouxe como legado o espírito de estudo, de pesquisa. Com a reforma veio as igrejas se preocupando em abrirem escolas para alfabetizar. Para quê? Para que a pessoa aprenda a ler, escrever e possa ter acesso à palavra de Deus. Então nós agradecemos a Deus pela libertação que o reavivamento da reforma trouxe no século XVI, para que a palavra de Deus voltasse para as mãos da igreja e pudesse alimentar os seus crentes, aqueles que buscam o conhecimento, para não se conformarem com uma pessoa só produzindo aquilo que deveriam crer. Então nós estamos no mês em que nós estamos celebrando a liberdade que é dada por Deus ao seu povo de ir à sua palavra e aí então extrair o conhecimento dessa palavra e não segurar para si, mas divulgar, compartilhar. Ganhei de uma irmã da igreja aí um vidrinho com o kefir. São bacilos, né? Como é que é o kefir? Ele é cultivado ali no leite, né? Então começa a se produzir e eu vou lá beber com leite, fazer com queijo e tal. Mas esse bacilo, ele vai se multiplicando, E eu preciso dar para as pessoas, porque eu tenho para mim, mas ele vai se multiplicando. Se você interessa, procura para mim depois, entra na fila de espera, então vai se multiplicando. Então, sabe, é uma coisa boa, vai me abençoar, minha saúde é algo nutritivo, então eu vou compartilhar, não se pode nem vender isso. Gente, o evangelho é para ser compartilhado. Muito mais do que bacilo, mas a gente faz isso com outras coisas, então precisamos entender. A reforma veio para dizer que o sacerdócio é nosso, para dizer que nós somos um povo escolhido por Deus para compartilhar as maravilhas deste evangelho. O apóstolo João é quem escreveu este evangelho aqui, ele é irmão de Tiago, nós nos lembramos aí que é pescador juntamente com eles, e Jesus os transformou em pescadores de vidas, e em todo o livro, João tem uma ênfase, mostrar que Jesus Cristo é o verbo que se tornou gente para nos trazer a salvação. Ele se intitula como o discípulo a quem Jesus amava. João capítulo 13, versículo 23, capítulo 19, versículo 26, capítulo 20, versículo 2, capítulo 21, versículos 7 e 20, você vai lendo o Evangelho e você vê aí a assinatura de João, dizendo, eu escrevi esse livro aqui, eu sou o discípulo amado. Ele escreveu mais ou menos em torno de 60 depois de Cristo, e alguns vão até 100 depois de Cristo, porque ele viveu muito, ele foi um dos últimos a morrer, foi o único que não morreu assim martirizado, ele morreu de causa natural, mas ele foi perseguido. Ele estava em Éfeso quando escreveu este evangelho,
mas ele estava exilado na ilha de Patmos, quando ele teve a visão que o levou a escrever o Apocalipse. Então ele foi perseguido, ele foi exilado, ele foi ameaçado, tentaram colocar uma mordaça em João, mas o que foi que aconteceu com alguém que explode de amor? O discípulo amado produziu o Evangelho de João, o Apocalipse de João e as 3 cartas joaninas, e em toda ela nós sentimos a presença viva de Jesus. Nós tocamos nele, nós ouvimos a ele, então é impossível que ele segurasse essa mensagem só para ele, não importando qual era a circunstância. Então Jesus é a mensagem da igreja. Em primeiro lugar, sabe por quê? Porque ele é Deus. Ele diz aí nos 2 primeiros versículos que no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, porque este verbo, a palavra, a promessa, se tornou realidade. O que é o verbo? É a promessa, é a palavra. É o Logos, é a palavra do Senhor. No Antigo Testamento, sabe, as profecias, acabei de ler no início do culto, aí Isaías falando de Jesus, a luz que era esperada, então era promessa, suspirava-se, o verbo palavra, era só palavra, mas ele diz, olha, ele se tornou urgente. No capítulo 1, versículo 4 de João, o evangelista diz, a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens, o princípio de todas as coisas. Jesus é Deus, incriado, juntamente com o Pai e o Espírito Santo, um mistério que nós só podemos acatar pela fé. Não há como explicar isso logicamente, por mais que se produza livros e mais livros, não se consegue chegar a essa exata compreensão de como ele sempre existiu. Deus sempre é. Não tem nem como a gente dizer a palavra existiu, né? Ele sempre é. No capítulo 1, versículo 5, diz, a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Essa é a luz que veio ao mundo. Estava desde o princípio, esse princípio dentro do nosso conhecimento. Quando as coisas foram criadas, ele estava ali, mas ele já existia antes. Então essa é a mensagem que o apóstolo João propaga entre as igrejas que estavam sendo dispersas e influencia para que esses discípulos de Jesus, aqueles que acreditassem, não importando a circunstância, alguns sendo perseguidos, encarcerados, mortos, se transformando em espetáculo para o mundo, incendiados vivos, jogados para as feras, no entanto, morriam adorando, exclamando, cantando que Jesus é Deus. O imperador Domiciano foi quem perseguiu e quem exilou João. E o fez com muitos outros discípulos. Mas a resposta dada a cada vez que alguém era preso, a cada vez que uma família era encarcerada ou perseguida, era dizer, nós cremos no Senhor porque Ele é a luz. No capítulo 1, versículo 14, o evangelista diz, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então ele não pregava um criador de uma religião, ele estava falando do verdadeiro Deus. Então, em primeiro lugar, Jesus é a mensagem da igreja porque Ele é Deus. Em segundo lugar, Jesus é a mensagem da igreja porque Ele é o Salvador Criador. Ele criou, juntamente com o Pai, na ação do Espírito Santo, todas as coisas foram criadas. E aí o texto diz que todas as coisas foram feitas por intermédio dele. É para ele, é por ele, vão reverter. A linguagem do apóstolo Paulo em Efésios é que todas as coisas convergirão para ele na sua volta. É como se Jesus fosse, sabe, a saída do funil, onde toda a história da humanidade passará por ele. Ele será o grande juiz. Salvador e Criador. Capítulo 1, versículo 10 diz que o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. A criação volta-se contra o Criador, cai em pecado, se distancia de Deus, mas Jesus vem, entra na história para resgatar essa humanidade caída, restaurar a comunhão, embora este ódio natural do pecado que influencia o mundo seja exercitado muitas vezes de uma forma feroz, Jesus continua alcançando vidas
através da instrumentalidade da sua igreja. E muitas vezes esta igreja o faz gemendo e chorando por amor ao Senhor, mas continua pregando esse evangelho porque ele é a luz, e a luz não pode ser contida. No capítulo 1, versículo 16 e o versículo 18, o evangelista diz: porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. E diz: ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. O Deus que se revela para salvar. Cria, ama, cuida, essa criação se volta contra ele, o odeia, e ele continua amando incondicionalmente e invade a história novamente para resgatar através da salvação. A igreja não tem outra mensagem, gente. Por que nos perder durante esses dias com coisas que querem nos fazer perder este alvo como igreja? Eu quero concluir olhando aí mesmo no capítulo 1, versículo 20, lá em João, capítulo 1, versículo 29, o registro que o evangelista faz de João Batista quando vê Jesus vindo em direção a ele e dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O grande Deus se torna a gente, e na linguagem do Velho Testamento é o Cordeiro do sacrifício, que vem para tirar o pecado do mundo. Essa é a mensagem da igreja. Jesus é a mensagem da igreja, porque Ele é Deus, Ele é Salvador, Criador. O que devemos fazer diante disso? O que é que nós podemos fazer diante disso? Não esconda essa verdade. Não compactue com nada que queira esconder essa verdade. Estava recolhendo aqui, vendo a revista Portas Abertas, quando estava comemorando os seus 40 anos, agora no mês de julho desse ano, o número 7, e a capa, o destaque da capa é Inimigos do Estado, onde seguir a Jesus é uma ofensa ao governo. Trata de vários países, mas mostra a Colômbia, perto de nós. Ele diz, sabe, são perseguidos como fora da lei. Por que é fora da lei? E ele diz aqui, são cristãos que não compactuam com grupos armados que são vítimas da violência, bem como cristãos indígenas que abandonam os rituais tribais. E ele diz no início da matéria, imagine-se ser visto como um fora da lei, alguém que pratica atos ilegais. Agora imagine que esses atos ilegais sejam coisas como ir à igreja, se reunir com outros cristãos, ter uma Bíblia em casa, falar de Jesus para alguém. Os fora da lei, em alguns lugares, são aqueles que amam esta luz, que vivem por esta luz, que amam esta luz e que vão ressuscitar por causa desta luz. O que fazer? Não esconder esta luz, não importa a circunstância na qual você e eu estejamos vivendo, nem como pessoa, nem como família, nem como igreja. Nós existimos para proclamar esta mensagem de quem é Jesus. Ele é Deus, Ele é o Salvador, Ele é aquele que morreu, mas venceu a morte para nos dar vida. E aí o morto que volta à vida é aquele que vê uma luz maravilhosa. Não segure isso para você. Pregue, fale, testemunhe a respeito de Jesus e lute para que o nome de Jesus continue sendo a bandeira da igreja dele, em toda e qualquer situação. Para mais informações e novidades, siga as nossas redes sociais e fique por dentro de tudo.